Oi, tudo bem? Meu nome é Arquidi Picado Filho. Eu nasci em João Pessoa, em 1961, tenho 52 anos atualmente. E nasci numa família de artistas. Meu pai era artista plástico, artista visual, como se diz hoje. Meu avô era músico, minha avó escrevia poemas, então eu tinha uma biblioteca em casa. Cresci entre livros, pinturas, músicas, filmes, né? Lá em casa tinha muitos filmes de consulados, né? Que meu pai ia buscar para exibir aqui, inclusive em praça pública, em cima de paredes, e a gente vivia praticamente um mundo de arte 24 horas por dia. E aí eu aprendi a gostar de fazer artes. Eu gosto muito de desenhar. Eu comecei a desenhar muito cedo, como toda criança faz, porque gosta de criar outros mundos, enfim. E aí eu comecei a desenhar muito cedo, com 8 anos. Fui desenhista de história em quadrinhos, fiz muita história em quadrinho quando era criança, até a partir dos 14 anos, inclusive. E aí depois eu fui conhecendo outras artes, fui pintando, gostei de pintar. E fui fazer um filme, que meu pai tinha um equipamento em casa de cinema, ele me deu, fui fazer filmes também. Primeiro filme, eu acho que o único, não, porque depois vieram outras experiências com cinema e vídeo, mas o primeiro filme que eu fiz, eu reuni os amigos, os amigos de infância, e a gente fez um filme chamado Os Moleques. Eu, inclusive, escrevi Os Moleques com U. E um amigo do meu pai, o Onildo Lins, ele disse, não, deixa assim mesmo, tá bom, com U. Mas eles gostaram do filme que eu fiz, Os Moleques. E a partir daí a minha vida sempre foi envolvida com artes. Na década de 80 eu fiz muitas exposições, inclusive na Universidade Federal da Paraíba, onde eu expus algumas individuais e participei de muitas coletivas, inclusive de música, né, quando eu era estudante no curso de artes, educação artística na época. Eu fiz participações em festivais de música, de amigos, com Adeldo Vieira, com Marcos Fonseca, com o Guilherme, foi do grupo Cabroeira. E aí, sempre envolvido com arte, ainda hoje, faço parte de grupos de pessoas que produzem literatura, por exemplo, aqui na Paraíba, hoje. Acho que foi a arte que eu escolhi, digamos assim, para ser hoje o meu referencial de identificação artística, embora ainda faça algumas ilustrações e música, inclusive. Estou produzindo um disco, eu gosto muito de tocar, comecei a tocar com 12 anos de idade. Não sou um excelente, um exímio violinista, mas sei enganar bem a turma, e a turma gosta do que eu faço. E aí, depois de alguns anos, eu me enveredei pela literatura e escrevi alguns livros, inclusive infantos juvenis. Ainda não fiz nenhum livro infantil, embora já tenha uma história para um livro infantil, e estou precisando de alguns candidatos à ilustração, que eu gosto muito de fazer parcerias, de dividir o trabalho da produção artística. A minha paixão maior é o cinema, que eu gosto muito do cinema, porque o cinema ele consegue agregar todo tipo de artistas, né? Desde escritores a músicos, a atores, arquitetos até, que sejam cenógrafos, né? Enfim, fotógrafos, instrumentistas. Então o cinema é um multimídia onde eu certamente iria gostar muito de estar produzindo, inserido dentro de um processo de produção constante. Acho que a minha vida eu não devia ter nascido numa maternidade, eu devia ter nascido numa produtora e não ficado nela o tempo todo, não ter saído para outro lugar, porque eu gosto muito de artes, de fazer artes. De modo geral, todas as artes me chamam muita atenção, e eu, como curioso e como amante delas todas, eu às vezes não me furto a experimentar, sair de uma para outra e tal. Isso não impede que eu realize as minhas coisas. Eu posso escrever 2 livros ao mesmo tempo, enquanto faço uma história em quadrinho, e enquanto componho uma música, mas isso talvez seja do meu temperamento geminiano, que a gente é assim. Os geminianos fazem, não apenas a gente é considerado 2 caras, mas 2 competências também. Isso aí é importante, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Não sei se a maioria das pessoas tem essa vocação para estar se dividindo tanto, mas
eu também gosto muito de experimentar o que for possível a mim fazer. Bom, eu comecei a escrever muito cedo, eu acho, uns 12 anos eu já estava lá escrevendo, embora até, desde o meu nascimento até os 12 anos, por aí entre os 8, 9, 10, 11 anos, eu recebia muita crítica do meu pai de que eu não gostava de estudar, né? Não gostava de ler, essas coisas que os pais dizem para as crianças, geralmente, que realmente não gostam muito de ler. Mas como eu tinha uma biblioteca em casa, ele insistia muito, me comprava história em quadrinho, então é uma coisa que ele sempre gostou. Os quadrinhos, inclusive, são bons para estímulo à leitura. E aí eu fui à biblioteca um dia e peguei um livro lá, de Hermann Hesse, Siddhartha, e comecei a ler o livro, e o livro me pareceu contar a história de todo mundo, inclusive a minha, a história a trajetória da vida, da existência, como é, por que a gente está aqui, ou se há uma razão para que a gente esteja, aí o camarada sai para descobrir quem ele é, qual é a família dele, os irmãos, em relação à vida, não ao que se colocava na família, essas coisas que os filósofos fazem. E aí eu comecei a ler esse livro e aí comecei a me interessar por escrever também, porque geralmente acontece assim comigo, quando eu vejo alguma coisa feita, eu quero ver se eu consigo fazer também aquilo. E como é que eu vou começar isso, que muitas vezes tem a submissão à inspiração, alguma ideia que venha de fora e tal, e que você se apropria dela e desenvolve a ideia. Mas é preciso muita leitura para você escrever. E aí eu comecei a ler muito, muito, e depois de algum tempo, o meu pai, inclusive, gostava de me colocar na máquina de escrever, para eu aprender a datilografia. Naquela época não tinha o computador, a máquina de escrever, e aí eu ia fazer os meus exercícios de datilografia, fazendo cópias das coisas que ele escrevia, por exemplo, ou escrevendo o que ele ditava. Mas eu nunca consegui fazer daquela forma técnica e formal que o curso de datilografia oferecia para as pessoas, e comecei a fazer com 2 dedos ou 3 dedos, e ainda hoje eu digito relativamente rápido, até de olhos fechados às vezes, porque eu tenho muitos anos de escrita em máquinas de datilografia e agora no computador. E aí eu comecei a escrever com 12 anos, aproximadamente, eu fiz a minha primeira história, chamava Pouso no Éden. Naturalmente, a gente é influenciado pela igreja, pela história cristã, pela Bíblia, pela história de Adão e Eva, essas coisas. E aí eu comecei a escrever uma história sobre 2 astronautas que iam para um planeta semelhante à Terra, que tinha sido encontrado, lá para o ano 3000, quando a Terra já não tem mais condição de manter a vida ou sustentar as vidas no planeta. Então eles vão lá, encontram esse planeta, e quando chegam lá, eles encontram um planeta exatamente igual ao nosso, com 2 figuras que surgiram, segundo a Bíblia e a história sagrada cristã, no paraíso, no Éden. Então eles encontram lá Adão e Eva, e aí começa a ter uma relação com eles lá nesse planeta. Eu não cheguei a terminar a história e parti para outras coisas na época, mas sempre continuei escrevendo, e um dia o meu pai, em 1983, levou o primeiro artigo que eu escrevi, o primeiro comentário que eu escrevi, para ser publicado no jornal Correio da Paraíba. E aí, a partir daí, eu comecei a escrever para o jornal, fazendo comentários críticos, leituras sobre as pessoas, sobre o comportamento, sobre a produção artística, sobre a educação, sobre saúde, como um cidadão crítico, né? Um olho crítico sobre a vida das pessoas. E até hoje tenho escrito sobre isso, embora usando mais a linguagem da literatura, da criação artística, literária, através dos contos, dos poemas e tal. E é isso, tenho escrito desde os 12 anos. Bom, minha primeira publicação é um livro chamado Lições de Voo, e ele foi publicado pelas edições Funesc, na década de 1990. E conta a história do pássaro que nasce com vertigem e tal, e passa por aquele processo de aprendizado para vencer o medo e, enfim, cumprir a sua missão de pássaro. Esse livro teve 3 edições, a primeira pela Funesc, a segunda edição pela Bagaço de Recife,
e a terceira edição pela Persona, de João Pessoa. E aí, logo em seguida, ao Lições de Voo, veio o Lições de Voo 2, e veio a ideia de continuar, ou de fazer uma outra história, uma outra fase do personagem, já adolescente, quando ele então descobre a presença da morte na vida. Então é uma outra descoberta, e o livro é esse aqui, o Lições de Voo 2, e se chama Lições de Voo 2, A Descoberta de Zri, que é o meu personagem passarinho. E aqui nesse livro ele descobre a presença da morte na vida, que ele até então desconhecia. E tem todo um processo aqui de aprendizado, sempre com uma outra ave mais velha e tal, e que vai, no caso aqui é um urubu, inclusive vegetariano, que é para criar um clima de discussão em torno dessa coisa do valor de se comer carne, enfim, da vida como respeito a seres vivos até o ponto de não se comer carne, e outras questões que o livro aborda aqui, o Lições de Voo 2. Bom, eu não tenho mais os meus livros, alguns deles, alguns exemplares eu ainda guardo em casa, mas infelizmente eu não tenho mais, que os livros inclusive não é para estar na estante do autor, é para estar na mão dos leitores, né? E é por isso que eu não tenho mais a maioria deles, porque eu faço questão que eles circulem, para que eu me torne conhecido e as discussões sobre o trabalho possam ser feitas, né? Pelos leitores, pelos críticos, enfim, o livro tem que circular. E aí, depois de Lições de Voo, eu publiquei, se eu não me engano, a última história de Batman, que naturalmente influenciado pelos filmes que eu vi do Tim Burton no cinema. Eu gosto muito do personagem, como colonizado norte-americano, a gente tem essas influências todas, ninguém escapa disso ainda hoje, que a coisa é muito forte. E aí eu fui influenciado pelo personagem, o Batman, e pelos filmes do Tim Burton, também por uma questão de uma leitura mais seca, menos romântica, digamos assim, da realidade. Eu transformo, a partir da leitura de uma obra do norte-americano, o quadro Frank Miller, que escreveu O Cavaleiro das Trevas e tal, e aí eu faço uma história onde Batman tem 50 anos, o Robin, que nunca chegou, o Dick Tracy, Dick Grayson, né? Nunca chegou a ser Robin, porque ele morre numa overdose de heroína, e Batman solitário, alcoólatra, o Alfred morrendo, enfim, doente, é uma história horrível, mas a turma gosta, né, dessas coisas. E vi a última história de Batman. Anos depois fizeram o Batman Begins, que eu identifiquei como uma resposta a essa questão de eu ter colocado o personagem deles no fim, inclusive porque tem um infarto, escapa e muda de nome, enfim. É uma história que a turma lá nos Estados Unidos não gostou. Eu mandei 2 livros para lá, e aí eles, creio eu que alguém de lá leu o livro e fez o Batman Begins, inclusive com a mansão Wayne pegando fogo, que eu retrato na minha história. E aí, anos depois do Batman, eu publiquei um livro chamado Janelas da Alma, que é a história futurista, com 3 estilos, produzidas a partir de 3 estilos. O policial, que não é muito o meu forte, nem o meu fraco. O de ficção científica, esse sim, bastante influente na minha produção literária. E o esoterismo, ou o estilo espiritualista que o Jorge Luiz Borges, o poeta argentino, ele classifica como literatura fantástica. Os livros sagrados para ele são o ramo da literatura fantástica. Aproveitando essas influências todas, eu escrevi o Janelas da Alma, que é um livro que conta a história de um vampiro futurista de 7.000 anos de idade que está sendo perseguido, acusado de ter sugado o sangue de umas pessoas. Só que não foi ele. O que ele pretende, na realidade, é conquistar uma outra coisa. Que aí você só vai saber se você começar a ler o livro Janelas da Alma. Depois do Janelas da Alma, veio um livro de comentários chamado A Máquina da Felicidade e o Cromossomo Zen. O livro tem esse título porque ele é um comentário, esse título é título de um comentário que eu escrevi sobre a síndrome de Down, da qual minha filha Sofia é portadora. Então, quando ela nasceu, eu escrevi esse comentário
A Máquina da Felicidade e o Cromossomo Zen. E aí, como eu achei interessante o título, eu coloquei o título desse livro, que é um livro de comentários sobre vários assuntos, sobre educação, sobre arte, né, sobre espiritualidade, sobre psicologia, sobre ciência, sobre astrologia, enfim. Tem, inclusive, nesse livro, os primeiros capítulos de 3 contos, uma ou 2 entrevistas e um poema, que é foi o resultado de uma das poucas vezes que eu consegui escrever um poema que eu considere realmente digno de nota. Mas a poesia, embora seja a essência da literatura, ela não é o que me motiva a escrever. Então, outro dos meus livros é um livro chamado 6 Breves Histórias sobre a Vida, o Tempo, o Amor e a Morte. São 6 contos, realismo fantástico, que foram reunidos graças à minha participação num concurso literário da Fundação Cultural de João Pessoa, Funjop. E aí eu e o poeta Jairo César fomos contemplados com esse prêmio, ele no gênero poesia e eu no gênero contos, e nós fomos publicados juntos num livro duplo. E foi muito boa essa experiência, acredito eu. Porque, inclusive, o Jairo disse que pode se separar da mulher dele, mas de mim ele nunca mais vai se separar. Um dos livros que eu considero interessante, um dos mais recentes, é um livro chamado Os Cães do Diabo. A história que Pero Vaz de Caminha não contou. Que é um livro que fala sobre a descoberta por Pero Vaz de Caminha e toda a esquadra de Pedro Álvares Cabral de 2 lobisomens nas terras recém-descobertas, terras brasileiras. Então, o Caminha conta essa aventura, o meu Caminha, na realidade, o meu Pero Vaz de Caminha, o fictício que eu inventei, o que eu idealizei. Ele conta essa história de que encontrou 2 lobisomens nas terras de Santa Cruz e voltando para Portugal. O livro começa ele já voltando com os sobreviventes para Portugal, sobrevivente do massacre produzido por esses lobisomens. São 2 cães do diabo, como ele os classifica, e ele conta essa história desesperada sobre uma tempestade gigantesca voltando para Portugal, num único navio, com os poucos sobreviventes dentro desse navio, alguns deles inclusive se transformando em lobisomens dentro do navio. E o Caminha narra essa história toda. E esse livro foi inspirado na carta de Pero Vaz de Caminha, que eu li. E, inclusive, me perdoem a sinceridade, mas eu acho que ele escreveu pouco para uma aventura tão intensa e tão longa, porque, afinal de contas, 3 meses dentro de um navio, mais uma semana em novas terras, ele poderia ter contado muito mais coisas. E aí eu aproveitei para botar um enxertozinho na história do Pero Vaz de Caminha. Uma das coisas que mais, acho que impressiona a todo mundo, mas me impressiona e me instiga a reflexões, a insônias, inclusive, é a história da existência de Deus, né? O Deus que nos criou e que nos mantém vivos, e que nos observa, e que nos pune, e que nos presenteia. E aí, sempre uma coisa que me instigou muito a reflexão foi sobre esse ser que existe de uma forma e que foi interpretado, inventado, vestido de tantas outras formas. Porque, afinal de contas, a cultura a cultura é a expressão de muitas facetas, muitas perspectivas, povos espalhados pelo mundo, cada um com a sua perspectiva, com a sua língua, com a sua leitura do mundo. E aí, embora o Deus, entre aspas, porque Deus é uma qualificação cultural, né? Porque as coisas não tinham nome. Adão foi que, segundo a história cristã, ou a história
bíblica judaica cristã, o Adão que foi autorizado a pôr nome às coisas, né? Inclusive o próprio Deus não tinha nome, a vida em si não tem nome, as coisas não têm nome. E aí a cultura inventa nomes. E é por isso que Deus, às vezes, ele se manifesta como Alá, lá, e Deus cá, quer dizer, Krishna acolá e Rama não sei aonde, enfim. É uma questão apenas de perspectiva, de como você vê a coisa. E aí, juntando essa minha informação, essas minhas informações todas, eu fui convidado a dar uma palestra sobre Deus lá no Centro de Pesquisas Psicobiofísicas em João Pessoa. E eu, falando sobre isso lá, cujo título da palestra é Sobre Deus e Eus. Aí eu publiquei essa palestra em forma de um livro de bolso, um livro pequeno e tal, e distribuí para as pessoas para que elas possam saber sobre a minha perspectiva, a minha opinião, as minhas experiências com essa força que a gente chama de Deus. Olha, disse o bispo Pierre, puxando o amigo para mais perto de si pelo hábito, ainda antes de retirar-se, sempre com a sensação de que poderia haver alguém ou algo por perto a ouvir o que dizia. Sugiro que te confesses ao Senhor e benze-te a pedir-lhe perdão ao término da leitura de cada capítulo. É tão grave assim? Saberei quando ouvir o que tu tens a dizer sobre o assunto. Boa noite e que Deus continue a guiar teu bom senso. Quando o bispo Pierre saiu distribuindo benzas, o abade Augusto finalmente voltou à sua solidão. Fechou a porta novamente, pôs os óculos de lentes grossas, se sentou em sua escrivaninha, mais próximo da luz de uma vela, e começou a ler o misterioso manuscrito que lhe trouxera o irmão Pierre. Antes de terminar o 6º parágrafo, ele já havia se benzido 10 vezes. Esse livro é um livro que ainda não foi publicado, eu espero publicá-lo em breve. Ele conta a história de uma vampira de 300 anos, uma jovem vampira de 300 anos, com um corpinho de 27, que se torna amiga da Santa Joana d'Arc, ainda criança, fugindo de casa. Ela encontra a Santa Joana fugindo de casa, na vila, e aí a menina passa por ela, e na condição de vampira, ela não consegue, a Charlotte, a minha personagem, ela não consegue enxergar mais as cores. O mundo para ela é todo preto e branco. E aí quando a Joana passa por ela, chorando, fugindo de casa, porque o pai quer dar uma surra nela, porque ela diz que fala com Deus o tempo todo. E quando ela passa pela vampira, a vampira vê os olhos azuis de Joana no meio de toda a escuridão, quer dizer, de todo preto e branco. E aí quando ela passa também, ela sente um cheiro de uma flor, cheiro de uma rosa, que ela nunca, 3 séculos sem ver cor e sem sentir cheiro. E quando a menina passa por ela, a Joana, ela vê os olhos azuis dela e ela também sente um cheiro de flores. Então ela acha que a menina é uma pessoa especial, poupa de ser sugada e começa a ter uma relação de amizade com ela. Como o vampiro é um ser morto-vivo e, segundo Jesus Cristo, aqueles que não nasceram em espírito são mortos-vivos, então a vampira representa essas pessoas que não tiveram uma experiência de renascimento espiritual. Mas com a convivência com Joana d'Arc, ela consegue voltar à vida, embora até o final da história ela não consiga ressuscitar completamente. Ainda fica na condição de vampiro. Mesmo porque o livro é a narrativa da vampira, que começa a ser produzida 100 anos depois da morte de Joana d'Arc, sobre a sua experiência de convivência com a Santa Joana d'Arc. Ditos, benditos, malditos, reditos e jamais ditos de São Salabalcírio, o 13º apóstolo, em Facebook. O livro de São Salabalcírio foi estimulado pela convivência com um amigo, engenheiro civil campinense, chamado Marjone Alves de Albuquerque. E a gente se encontrava muitas vezes lá na casa dele e tal, e no fim do nosso encontro, ele se despede dizendo, com as bênçãos de São Salabalcírio. Aí eu não sabia quem era São Salabalcírio, acho que ninguém conhece São Salabalcírio. Aliás, hoje sim, porque já circula no Facebook, de onde ele também surgiu, e eu vou contar a história. E aí
eu disse quem é São Salabalcírio, imaginando ele, São Salabalcírio e tal, 13º apóstolo, e começou a contar uma história que ele tinha inventado sobre a vida de um santo que naturalmente nunca existiu, só na imaginação dele. E aí eu tive a ideia de me apropriar do nome de São Salabalcírio, inclusive pedi a permissão dele para isso. E como eu sou assíduo frequentador das discussões da rede social do Facebook, eu fiquei lá pensando nos moldes de o que um santo, o que o São Salabalcírio diria em resposta a algumas questões que sempre aparecem lá no Facebook, das pessoas, das muitas pessoas que circulam diariamente no Facebook. E aí todas as questões sobre frustrações da vida cotidiana, com dinheiro, com amor, com falta de esperança, com essas questões todas que afligem as pessoas de modo geral. E o São Salabalcírio sempre me estimulando a dar uma resposta ou fazer uma pergunta àquelas pessoas todas. E aí eu tive a ideia de publicar essas respostas em forma de aforismos no livro de São Salabalcírio. São 1000 aforismos que foram desenvolvidos, como eu disse, em interações com essas pessoas que passam diariamente pela linha do tempo no Facebook. Não é à toa que dizem que um livro, o Jorge Luiz Borges, inclusive, um poeta argentino, já falecido, ele dizia que publicava um livro para se livrar dele, porque se ele fosse fazer muitas revisões e conviver durante muito tempo com um livro, ele não conseguia se livrar dele, ele tinha que publicá-lo logo. E realmente, por uma questão de atendimento a pedidos do pessoal do Facebook, que eu disse que, inclusive, lá queria publicar um livro e tal, e que alguns deles estariam citados no livro, e aí houve uma certa cobrança à publicação do São Salabalcírio. Mas eu me impus a meta de reunir 1000 aforismos. Foi o que eu fiz, reuni 1000 aforismos, fiz o livro, que foi lançado recentemente lá em João Pessoa, e continua o processo de respostas dessas questões que circulam no Facebook pelo prisma do São Salabalcírio. Eu espero então publicar um segundo volume da série dos ditos do São Salabalcírio. Agora eu devo estar com 200 aforismos, daqui a um mês ou 2, dependendo da minha frequência, eu atinjo a marca dos outros 1000 e aí eu faço o segundo volume do São Salabalcírio.